Bom dia, meu nome é Wagner Jorge Leite Júnior, sou médico da cidade de Vilhena, Rondônia, tá certo? Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo dizendo a verdade sobre a queimada na Amazônia. E naquela época eu disse que os europeus, falei do Macron na época, as ONGs, né, o Greenpeace e qualquer outro instituto desse, nunca teve interessado ou preocupado com árvore ou com índio. Eles estavam interessados no ouro, no diamante, nas riquezas que teríamos na Amazônia. Por isso que todos queriam intervir, entrar na Amazônia, vir salvar o povo brasileiro de si próprio. Na época muitas pessoas disseram que eu estava louco, que eu estava incoerente, mas o tempo, o Senhor de tudo, provou que eu não estava nem incoerente, nem falando nada fora da realidade. Tanto que alguns meses depois a Austrália pegou fogo, de uma forma muito maior, muito mais destrutiva que pegou aqui na Amazônia, e ninguém foi lá intervir, porque lá tem deserto e mais nada, não tem essas riquezas naturais. E hoje o mundo vive uma pandemia de uma doença que não é uma doença criada por Deus, tá, senhores? A realidade é que essa pandemia, o coronavírus, o Covid-19, não é uma doença criada por Deus. Isso é uma doença criada em laboratório, criada pela China. A China, que é a grande responsável pela criação e disseminação intencional desse vírus pelo mundo. Por quê? Por quê? Qual é o interesse de um país fazer os outros países ficarem doentes? Vocês sabem qual é a maior firma do mundo? A Apple? A Amazon? A Microsoft? Não, senhores. A maior firma do mundo se chama Partido Comunista Chinês. Eles detêm a maior riqueza do mundo e a maior firma do mundo. Todas as firmas querem hoje levar as fábricas para lá. Sabe por quê? Porque lá eles tratam os empregados quase como escravo. Lá um trabalhador tem que trabalhar 12, 14, 18 horas, seja quantas horas forem necessárias que o partido determinar. 13º, férias, essas coisas que a gente reivindica aqui, lá não existe. Lá é um partido comunista, e onde tem isso, não há liberdade. E eles, para sobreviver, se tornaram a maior firma do mundo. E estão hoje como o único país no mundo com a economia se estabilizando. Porque a hora que essa pandemia se espalhou, né, se espalhou a doença e se espalhou a mentira. Que mentira? Como assim? Eles estão comprando grandes firmas, inclusive meios de comunicação. Por exemplo, no Brasil, a China é a dona da Band e tem convênios com a Globo. Está na internet, veja se eu estou falando mentira. E aí com eles disseminam essa desesperança, esse desespero. Covid, vírus, é uma doença, infelizmente vai matar milhares, mas ficar em casa restrito e sem trabalhar não vai resolver, porque quando acabar quarentena de 15, de 20, de 30, de 90 dias, seja o tempo que for, esse vírus vai estar onde? Ele foi embora? Pegou um avião? Voltou para a China? Não, ele vai estar em algum lugar e a contaminação vai novamente começar. Tá? Então os meios de comunicação, né, que são, não vou dizer obrigado, mas estão obedecendo a ordem do seu patrão, estão disseminando essa mentira, que essa quarentena vai resolver o problema. Pode agora, num primeiro momento, diminuir o número de infecção, mas infelizmente essa curva de infecção que eles tanto falam, está só sendo achatada, ela não vai acabar. Se ela acabasse, ótimo, estava resolvido o problema, mas infelizmente não vai acabar. E hoje eu estou vendo um grupo de pessoas se dizendo os salvadores, que tem a solução para o problema, que a solução é se trancar todo mundo em casa. Como o governador de São Paulo, Dória, como Witzel, como Maia, Alcolumbre. Na verdade, são políticos que estão fazendo política com a pobreza do Brasil. Eles estão se dizendo salvadores da pátria, mas na verdade são homens que não têm o menor amor ao povo brasileiro. Se dizem, vou salvar o meu povo. Eu vou dar um exemplo. Eu sou médico em Vilhena e ontem no grupo dos médicos foi posto que todas as máscaras que foi comprado pelo município de Vilhena para chegar e atender os hospitais, e nós médicos, enfermeiras, técnicos e todos que trabalhamos na saúde podendo nos proteger, foi pego
pelo governador Dória. Então eu e minha família aqui na Rondônia sou menos importante que as pessoas em São Paulo, eu posso morrer. Isso um dia depois do ministro da Saúde falar, gente, vamos fazer uma coisa organizada, um pouco para cada estado, um pouco para cada município, para todo mundo estar protegido. Aí vai o Dória e lá no Porto pegou todo o nosso material e segurou para ele. E a gente aqui, como é que vive? Esse é o homem que está assim. Hoje, meus amigos, nós estamos com um problema de soberania. Se o Brasil continuar do jeito que está, muito em breve nós vamos ter 40 milhões de desempregados. E aonde existe fome, todo mundo briga, todo mundo tem razão. E aí vem ser um caos social. E aí, o que eu quero, o que a gente precisa? A gente precisa voltar a desenvolver. Então, presidente, eu vim aqui dar uma ideia para o senhor. Nós não temos políticos e salvadores da pátria. Fica aqui minha sugestão. Se você gostar da minha sugestão, passe à frente para isso chegar nas autoridades. Nos últimos anos, nesse Brasil, quem ganhou muito dinheiro, todo ano a gente via isso, é a classe política e os bancos. Todo ano você via no final do ano lá, Bradesco, bilhões de lucros, Itaú, bilhões de lucros, e o povo está quebrando. E o pequeno, microempresário está quebrando. Então está na hora de quem mais ganhou dinheiro, agora devia ser realmente brasileiro e dividir isso. Vai a minha sugestão para melhorar e salvar o povo. Político não é emprego. Ser político não é uma profissão. Então quem está na política deveria estar por amor às pessoas, por querer auxiliar a sua sociedade, desde o seu município ao seu país. Então, todo legislativo, cada vereador, cada deputado estadual, cada deputado federal, cada senador vai trabalhar sem salário, sem mordomia, sem esse monte de dinheiro que ele ganha. E esse dinheiro todo economizado, senhor presidente, o senhor divida por cada CPF. Porque se você dividir isso para cada CPF, que dê R$100 por CPF, mas você vai atingir as pessoas mais pobres. Aquela família que tem 10 filhos, hoje qualquer criança de 1 ano pode ter CPF. Faz de graça o documento e na data do aniversário vai lá no banco e recebe, que seja R$100. Mas você vai estar dando R$100 à base da pirâmide, aqueles mais necessitados. R$100 por CPF durante 1 ano, tirando simplesmente o salário das pessoas que menos produzem, que é a classe política. E cara, se você, que é político e ama o Brasil, pode trabalhar de graça para salvar o seu país, não pode? Põe isso para o Congresso, põe isso para eles verem se aprovam. Porque eu quero ver os salvadores da pátria dizer agora que não abre mão do seu salário para poder salvar o Brasil. Basta fazer isso. E os bancos, que tanto ganharam dinheiro, está na hora de dar, pelo menos, que nem está sendo feito aí, 6 meses de anistia. Parar de pagar juros, parar de pagar dívidas. Não estou dizendo que ninguém dê calote, mas jogue essa dívida daqui a 6 meses. Para a gente poder, pequenos e micros empresários, poderem produzir e daqui a 6 meses voltar a pagar o banco. O que vai acontecer com o banco? Em vez de ganhar um lucro, vou dar um chute, de 10 bilhões, vão ser 5 bilhões. Mas eles não vão fechar. Ninguém quer dar calote. A gente só precisa de prazo para pagar. Porque o brasileiro, de uma forma geral, é trabalhador. Tirando uma meia dúzia que vem corrompendo e comprando nossas riquezas, nós somos trabalhadores. Fica aqui minha sugestão para o Brasil. Fica aqui a minha ideia para o Brasil. Para quem mais lucrou, agora pague a conta. E você, seu político, que vai agora acima de um palanque pedir, abra mão do seu salário. Se você acha que não pode trabalhar sem salário, deixa de ser político. Ponha quem quiser ser aí, tá certo? Aí fica a minha sugestão. Brasil, nós estamos necessitando nos unir, porque senão vamos perder a soberania do nosso país. Porque a China está de olho aqui, vem comprando gradativamente tudo que é de mais valioso, principalmente a nossa comunicação. Que Deus ajude a gente a passar por essa fase, que tudo passa, mas o Brasil precisa se unir. Bom dia a todos.